O Dr. Gianni Pes analisou 377 municípios em toda a Sardenha e encontrou um aglomerado de vilarejos nas montanhas onde os homens chegam aos 100 anos de idade a uma taxa 3 vezes maior que a média nacional. Isso foi em 2004. 22 anos depois, esses mesmos vilarejos ainda produzem centenários. Pes fez a cada um deles a mesma pergunta: o que você come todos os dias? A resposta era sempre a mesma. Não era queijo pecorino e não era vinho canonal. Era uma tigela de minestrone. A mesma sopa de legumes e feijão, feita da mesma maneira, com ingredientes da mesma horta, comida na mesma mesa, na mesma hora, por 80 ou 90 anos consecutivos. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Sassari sequenciaram as bactérias intestinais de centenários da Sardenha e encontraram algo que o mundo médico não esperava. Seus intestinos eram colonizados por uma cepa específica de Bifidobacterium que os sardos mais jovens dos mesmos vilarejos não tinham. Essa bactéria prospera com uma coisa fibra solúvel de feijões e vegetais cozidos lentamente. Esta é exatamente a fibra encontrada naquela tigela diária de sopa. Mas a sopa é apenas a primeira camada, porque em 2011 a Universidade de Cagliari testou um mel amargo encontrado apenas nas colinas da Sardenha, o miele amaro de Corbezzolo, e mediu um composto antioxidante chamado ácido homogentísico, que obteve uma pontuação maior que o resveratrol em todos os testes de estresse oxidativo que realizaram. Ele pontuou mais alto do que a molécula que lançou uma indústria de suplementos de bilhões de dólares. E os centenários da Sardenha comem esse mel toda semana. Então, o que exatamente tem nessa sopa? O que torna esse mel diferente de todos os outros méis da Terra? E por que a medicina moderna ignorou ambos? Pegue uma caneta. Aqui está o que você vai aprender hoje: os ingredientes exatos do suminestrone, a sopa diária dos centenários, e como fazê-la neste domingo, onde encontrar o mel de Corbezzolo e como usá-lo diariamente. E um terceiro elemento, uma prática com ervas silvestres, sobre a qual quase ninguém fora da Sardenha fala. Ao final deste vídeo, você terá um sistema completo de 3 camadas. Você pode começar a primeira camada hoje à noite, mas primeiro, o que todo mundo entende errado sobre a longevidade na Sardenha. E é o que eu acreditei por anos antes de ler a pesquisa real. A explicação comum é a seguinte: os centenários da Sardenha vivem muito por causa da genética. Eles são um povo isolado nas montanhas. Seu pool genético é antigo e separado. Você não pode replicar o que eles têm porque não nasceu lá. Este é o argumento do isolamento, o argumento do DNA sortudo. Aqui está o porquê disso estar errado. Pes e sua equipe analisaram diretamente essa questão. A genética explica algo entre 20 e 25% da expectativa de vida média. O resto é estilo de vida, dieta e ambiente. Esse número vem de estudos com gêmeos e pesquisas de genética populacional que abrangem décadas. Não é controverso entre os pesquisadores de longevidade. O que é controverso é que a indústria de suplementos, a indústria de testes genéticos e uma certa vertente de pensamento fatalista preferem a história genética. Isso remove a implicação inconveniente de que o que você come no almoço é importante. O estudo do microbioma intestinal de 2019 torna o argumento genético ainda mais difícil de sustentar. Os centenários tinham um perfil bacteriano, especificamente uma maior diversidade de espécies da microbiota central e uma capacidade elevada de produzir ácidos graxos de cadeia curta, que os sardos mais jovens que viviam nos mesmos vilarejos não tinham. Mesmo pool genético e intestino diferente, o microbioma não foi herdado. Foi construído ao longo de uma vida inteira comendo uma dieta específica. A sopa diária rica em fibras foi o fator mais provável, de acordo com os próprios pesquisadores. E aqui está a parte que deveria encerrar o debate genético. Permanentemente, os vilarejos que se afastaram da tradição diária do minestrone nas décadas de 1980 e 1990, à medida que o fast food chegou à costa e os jovens começaram a comer de forma diferente, não mantiveram as mesmas taxas de longevidade. A genética não mudou. A comida, sim. O isolamento fez exatamente uma coisa útil. Manteve a cultura alimentar tradicional intacta por mais tempo do que em qualquer outro lugar da ilha. Essa é a sua única contribuição relevante para a longevidade. Foi um conservante para um hábito alimentar, não um santuário genético. Agora o suminestrone.
Deixe-me dizer exatamente o que tem nele e como fazê-lo. A versão sarda desta sopa não é o que você encontra em uma lata no supermercado. Ela tem uma arquitetura específica. A base é sempre cebola, cenoura, aipo e alho refogados lentamente no azeite antes que qualquer outra coisa entre na panela. Não dourados, mas amolecidos. 8 a 10 minutos em fogo médio, até que a cebola fique translúcida e a cozinha cheire como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Este passo não é opcional. A caramelização da cebola e da cenoura cria a doçura que sustenta toda a sopa. As sopas comerciais pulam isso porque não pode ser feito em grande escala. É a primeira diferença. Em seguida, 2 tipos de feijão, cannellini e borlotti, são o equivalente disponível mais próximo do que eles usam em Barbagia, a região central montanhosa da Sardenha, onde vive a maior concentração de centenários. Você pode usar feijão vermelho como substituto do borlotti, é bem parecido. Enlatado não tem problema. Escorra e enxague-os antes de adicionar. Depois, os vegetais da estação, abobrinha no verão, repolho, e a selga nos meses mais frios, batatas o ano todo e erva doce quando você conseguir encontrar. A erva doce fresca, não as sementes, dá à sopa uma nota levemente semelhante ao anis, que é distintamente sarda. Grão de bico, fava, ervilha, o que a horta tiver. A sopa usa várias leguminosas ao mesmo tempo, e isso é importante. Leguminosas diferentes alimentam populações bacterianas diferentes. A variedade é parte do objetivo. Um ingrediente que surpreende as pessoas quando leem a pesquisa com atenção é um pequeno pedaço de bacon gordo salgado. Uma revisão de 2022 na Maturitas escrita pelo próprio PES, juntamente com Maria Dori Fotini, Zafliot e Michel Poulain, observou que o minestrone tradicional da Sardenha incluía pequenos pedaços de gordura de porco curada. A sopa não era puramente à base de plantas. Era predominantemente à base de plantas com uma quantidade modesta de gordura animal, que havia sido preservada com sal da maneira tradicional. Os pesquisadores descreveram isso como um desvio relevante do modelo mediterrâneo. A dieta da Sardenha é anterior à dieta mediterrânea como conceito. Ela veio das montanhas e da cultura de agricultura de subsistência, não das rotas comerciais costeiras de azeite. Estou lhe dizendo isso porque a pesquisa diz isso e porque a complexidade honesta é mais útil para você do que uma narrativa limpa. A sopa ferve por um mínimo de 90 minutos. 2 horas é o tradicional. Esse cozimento lento quebra a estrutura das fibras dos feijões e torna os nutrientes mais biodisponíveis. As paredes celulares das leguminosas amolecem liberando seu conteúdo no caldo. Também cria um caldo a partir dos próprios vegetais sem nenhum caldo comercial. 100 cubos de caldo carregados de sódio e sem aditivos. A sopa pronta tem uma espessura que vem do amido dissolvido das batatas e dos feijões desmanchados. Ela é finalizada com um fio de bom azeite, um punhado de pecorino sardo ralado, se você conseguir encontrar. O pecorino romano é um substituto razoável, e alecrim e tomilho do parapeito da janela. A porção é de 300 a 400 mililitros, como a refeição principal do dia, com uma fatia de pão de fermentação natural ou pão achatado integral. Não no jantar. O almoço é a grande refeição na tradição da Sardenha, e o momento não é acidental. Comer a refeição mais pesada e densa em fibras no meio do dia dá ao sistema digestivo a tarde e a noite inteiras para processá-la. Apenas esse hábito fornece de 15 a 20 gramas de fibra por porção. A maioria dos americanos com mais de 60 anos consome 15 gramas de fibra por dia inteiro. Uma tigela quase dobra esse número. Os centenários que comeram essa sopa diariamente por décadas estavam alimentando seu microbioma intestinal com uma consistência que nenhum protocolo de suplemento pode se aproximar. Abra sua despensa agora mesmo. Você tem uma lata de feijão, cannellini, feijão borlotti ou feijão vermelho? Algum desses 3? Se sim, você já tem os ingredientes mais importantes para o nível 1. A sopa não exige uma ida especial ao supermercado, exige a decisão de fazê-la. Aqui está a instrução completa do nível 1, exatamente como eu diria a você em uma cozinha no domingo. Pegue uma panela grande. Pique uma cebola grande, 2 cenouras, 3 talos de aipo e 4 dentes de alho. Aqueça 2 colheres de sopa de um bom azeite na panela em fogo médio. Adicione os vegetais. Mexa de vez em quando e deixe-os amolecer por 10 minutos inteiros. Não apresse esta etapa.
Adicione uma lata de 400 gramas de feijão cannellini, escorrido e enxaguado. Adicione uma lata de 400 gramas de feijão borlote ou vermelho da mesma forma. Adicione 2 xícaras de quaisquer vegetais que você tiver. A abobrinha e batata funcionam em todas as estações. Repolho e acelga no inverno. Encha a panela com 1,5 litro de água ou caldo de legumes caseiro sem tempero. Deixe ferver. Reduza para fogo baixo. Deixe por 90 minutos mexendo de vez em quando. Nos últimos 20 minutos, adicione uma colher de sopa de alecrim desidratado e uma colher de sopa de tomilho desidratado, ou frescos, se tiver. Adicione um punhado de macarrão pequeno, ou uma colher de sopa de cevadinha se quiser mais consistência. Tempere com sal no final, não no começo. Salgar muito cedo endurece os feijões. Sirva com um fio de azeite por cima. Faça o suficiente para 4 a 6 porções. Coma no almoço pelo menos 4 dias daquela semana. Esse é o nível 1, uma panela, 4 almoços, mais fibras em 4 dias do que a maioria das pessoas ingere em 2 semanas. O erro que anula tudo isso é a sopa minestrone, enlatada do supermercado. Eu entendo o apelo, é rápido, é barato, já está pronto, mas o minestrone comercial usa caldo processado carregado de sódio. Os vegetais são cozidos demais até virarem mingau. Os feijões foram processados várias vezes e sua estrutura de fibras está comprometida. O benefício está nos ingredientes inteiros cozidos lentamente, no caldo feito dos próprios vegetais e no cozimento de 2 horas que a linha de fábrica não replica. A lata diz minestrone, mas não é suminestrone. Agora, a parte disso que mais me surpreendeu quando a descobri, mais do que os dados do microbioma intestinal e mais do que os números de fibras, é o mel. O mel de Corbezzolo, ou miele amaro de Corbezzolo, vem do medronheiro Arbutus unedo que cresce selvagem em toda a máquia da Sardenha, a densa vegetação arbustiva mediterrânea que cobre as encostas acima dos vilarejos centenários. A árvore floresce no outono, o que é incomum. A maioria das árvores mediterrâneas floresce na primavera. As abelhas colhem o néctar de outubro a dezembro. O mel que elas produzem é diferente de qualquer outro mel no mercado. É âmbar escuro, quase marrom. É intensamente amargo, mais próximo do melaço do que da doçura floral que a maioria das pessoas associa ao mel. Quem prova pela primeira vez costuma achar que há algo errado com ele. Antonella Rosa e seus colegas do Departamento de Biologia Experimental da Universidade de Cagliari publicaram sua análise na Food Chemistry em 2011. Eles testaram o mel de Corbezzolo contra todos os outros méis monoflorais disponíveis. O composto marcador que eles identificaram, o ácido homogentísico abreviado como HGA, mostrou atividade antioxidante medida em 15,6 milimoles de poder antioxidante, equivalente ao ferro por grama, no teste FRAP. O resveratrol, a molécula que se tornou a base da indústria de longevidade do vinho tinto e de um mercado global de suplementos que vale bilhões de dólares, obteve pontuação mais baixa em todas as medidas de estresse oxidativo que eles realizaram. O HGA também mostrou uma capacidade específica de proteger o colesterol LDL do dano oxidativo, o processo que transforma as partículas de LDL nas placas arteriais, que levam a doenças cardiovasculares. E o HGA atravessa as células intestinais por difusão passiva. O corpo não precisa convertê-lo ou ativá-lo. Ele o absorve diretamente. O HGA tem em média 378 mg por quilograma no mel de Corbezzolo. Esse número não é encontrado em nenhum outro mel monofloral na Terra. É exclusivo desta planta, neste ecossistema, colhido nesta estação. Os centenários da Sardenha não tomam cápsulas de resveratrol. Eles comem uma colher de sopa deste mel, misturado no chá da manhã, regado sobre ricota fresca ou comido com um pequeno pedaço de pão, e fazem isso desde a infância. A instrução prática: pesquise mel de Corbezzolo ou miele amaro de Corbezzolo na Amazon ou em qualquer site especializado em importação de alimentos italianos. Vários produtores da Sardenha enviam internacionalmente. Espere pagar entre 15 e 25 dólares americanos por um pote de 250 gramas. Com uma colher de sopa por dia, esse pote dura de 3 a 4 semanas. Esse é o custo de uma xícara de café a cada poucos dias. Tome-o de manhã.
Misture em água morna, não fervendo, porque o calor alto degrada os compostos fenólicos. Ou coma direto da colher, ou regue sobre iogurte natural de leite integral, ou ricota fresca. Uma colher de sopa todas as manhãs. O erro aqui é comprar suplementos de resveratrol como substituto, que é exatamente o que a indústria de suplementos preferiria que você fizesse. O mecanismo de absorção é diferente. O resveratrol isolado tem uma biodisponibilidade notoriamente baixa. Estudos mostram consistentemente que a maior parte dele passa pelo sistema digestivo sem ser absorvida em quantidades significativas. O ácido homogentísico do mel de corbezzolo é absorvido por difusão passiva, uma via fundamentalmente diferente. Você não pode replicar isso com uma cápsula. Os sardos encontraram esse composto não através da bioquímica, mas através de séculos, comendo o que a paisagem oferecia. A bioquímica simplesmente confirmou o que eles já sabiam. Agora, tudo o que acabei de explicar, a sopa, o mel, o método de preparação. O erro a evitar é um capítulo de um sistema maior chamado Blue Zone Body Reset. São mais de 60 páginas, semana a semana, sem contagem de calorias, sem academia e sem suplementos. É apenas o que as pessoas mais longevas do mundo realmente fazem, adaptado para a sua cozinha. Os links estão na descrição. Vamos continuar. Agora quero lhe contar algo sobre esses vilarejos nas montanhas que as estatísticas de longevidade não capturam. Dirija até Arzana, um vilarejo de cerca de 2.500 pessoas, no distrito de Ogliastra, em uma manhã de dia de semana antes das 8 horas. As mulheres mais velhas já estão em suas hortas, não por prazer, mas pela comida do dia. A horta atrás da casa não é um hobby ou uma escolha estética, é o suprimento de comida. Tomates, abobrinhas e feijões no verão, repolho, acelga e erva doce selvagem durante o inverno. O solo foi trabalhado pelas mesmas famílias por gerações. As mesmas sementes são guardadas a cada ano das plantas mais fortes. Quando os pesquisadores perguntaram aos centenários em Ogliastra a que eles atribuíam sua vida longa, as respostas foram surpreendentemente consistentes. Nós comemos o que cultivamos. Nós caminhamos para todos os lugares. Nós não nos apressamos. Essa última frase apareceu em entrevista após entrevista. Em diferentes vilarejos e em diferentes décadas de pesquisa, non si affrettiamo, nós não nos apressamos. O minestrone é a expressão física desse ritmo, sem pressa. Ele não pode ser apressado. 2 horas de fervura não é ineficiência, é o método. O ato de fazê-lo ficar em pé no fogão e cuidar de uma panela que não precisa de nada de você, exceto a atenção ocasional, é em si uma forma da vida lenta que os centenários descrevem. Não posso provar isso em um ensaio clínico, mas suspeito que o ritual de preparação contribua com algo que nenhuma análise de nutrientes descobriu como medir. A atenção lenta faz parte da prática. Gianni Pes observou em sua revisão de 2022 na Maturitas que a dieta da Zona Azul da Sardenha mostra o que ele chamou de desvios relevantes do modelo mediterrâneo. A dieta não é a dieta mediterrânea. É mais antiga que a dieta mediterrânea como conceito alimentar. Ela veio da agricultura de subsistência nas montanhas, não da cultura comercial costeira. O povo das montanhas de Barbágia era isolado demais, pobre demais e autossuficiente demais para seguir tendências. Eles comiam o que a terra lhes dava, feijões vegetais, ervas, quantidades modestas de carne em conserva, e queijo curado, e mel silvestre das árvores das encostas. O isolamento que a maioria das pessoas enquadra como um acidente genético foi, na verdade, um mecanismo de preservação de uma cultura alimentar que acabou produzindo uma longevidade extraordinária. Os centenários não seguem um protocolo, eles seguem uma memória de como suas mães cozinhavam. O protocolo é a memória tornada visível. Agora, o terceiro elemento, aquele que quase ninguém fora da Sardenha conhece, e o que é mais difícil de encontrar, mas mais fácil de usar depois que você o tem, a murta Myrtus communis, uma das ervas silvestres da máquia da Sardenha. Os sardos consomem murta durante toda a vida e em várias formas. O mirto, o licor de cor granada, profunda, feito de bagas de murta, é o digestivo tradicional da ilha. Um copo pequeno após uma refeição 2 ou 3 noites por semana, em todas as casas. As bagas de murta são infundidas como um chá noturno.
As folhas de murta são usadas na culinária, junto com alecrim e tomilho selvagem. Nos vilarejos das montanhas, o consumo dessas ervas silvestres não é medicinal, é culinário. Faz parte do sabor do jantar. Pesquisadores da Universidade de Cagliari identificaram o composto-chave nas bagas de murta, a oenoteína B, um elagitanino macrocíclico medido em 194 mg por litro na forma de licor. Em testes in vivo controlados publicados na ACS Omega em 2019, o extrato de folha de murta mostrou efeitos anti-inflamatórios que superaram o medicamento de referência farmacêutico usado como padrão de comparação. A dose efetiva no estudo foi de 100 mg por quilograma. Os centenários não atingem essa dose com seu pequeno copo noturno de mirto ou seu chá de bagas de murta. O que eles têm em vez disso é consistência. Pequenas quantidades todas as noites por 60 anos. Esse é o padrão que a pesquisa tem dificuldade em capturar, porque os ensaios clínicos não são projetados para medir o que 60 anos de exposição consistente em baixas doses fazem a uma linha de base inflamatória. Mas os dados populacionais de Ogliastra fornecem o resultado mesmo sem o mecanismo totalmente mapeado. As pessoas que consumiram essas plantas consistentemente em pequenas quantidades ao longo de suas vidas são as mesmas pessoas que ainda estão vivas aos 100 anos. Veja como adicionar o nível 3. Pesquise bagas de murta desidratadas na Amazon ou em fornecedores de ervas mediterrâneas. A Calustians, em Nova York, envia internacionalmente, assim como vários importadores de ervas italianas. Faça uma infusão de uma colher de chá de bagas desidratadas em água recém-fervida por 8 a 10 minutos após a refeição da noite. Beba como um chá. Essa é a forma mais simples. Se você tiver uma loja de especialidades italianas por perto, procure o licor de mirto. Um copo pequeno de 30 a 40 ml após o jantar 2 ou 3 vezes por semana é a forma tradicional. Qualquer um dos dois funciona. Separadamente, uma planta de alecrim e uma planta de tomilho no parapeito da janela da sua cozinha custam menos de $5 cada. Elas duram anos com o mínimo de cuidado. Adicione alecrim e tomilho frescos aos ovos de manhã, aos vegetais assados ou ao azeite que você despeja em um pratinho para o pão. Essas ervas contêm ácido rosmarínico e timol, ambos compostos antimicrobianos e anti-inflamatórios documentados. Os centenários não pensam neles como remédio, eles pensam neles como o sabor da comida. O erro com o nível 3 é recorrer a cápsulas de extrato de murta, que existem e são comercializadas em altas doses. A pesquisa não mostrou benefícios da suplementação concentrada em altas doses. Ela mostrou benefícios em uma população que consumiu pequenas quantidades consistentemente ao longo de uma vida inteira. O mecanismo é cumulativo, não agudo. O pequeno ritual noturno é a prática. A cápsula não é um atalho para 60 anos. Deixe-me agora juntar as 3 camadas para que você possa ver o sistema como um todo. Pense no que está acontecendo biologicamente quando todos os 3 níveis funcionam simultaneamente. O minestrone diário fornece de 15 a 20 gramas de fibra solúvel por porção. Essa fibra alimenta a Bifidobacterium adolescentes e as cepas relacionadas que o estudo de 2019 da Universidade de Sassari encontrou enriquecidas nos intestinos dos centenários. Essas populações bacterianas produzem ácidos graxos de cadeia curta, particularmente butirato, que reduzem a inflamação sistêmica, fortalecem a barreira intestinal e regulam a resposta imunológica. A fibra de vários tipos de leguminosas alimenta várias espécies bacterianas. A diversidade da entrada alimenta a diversidade do microbioma. O mel de corbezolo adiciona ácido homogentísico diariamente. O HG protege o colesterol, LDL do dano oxidativo que o converte na placa arterial, que a doença cardiovascular requer para progredir. Ele é absorvido por difusão passiva. Ele atua na via do estresse oxidativo, que o microbioma alimentado por fibras também está abordando de um ângulo diferente. O chá de murta adiciona oenoteína B, trabalhando nas vias inflamatórias de um terceiro ângulo. Não é o mesmo mecanismo da fibra e não é o mesmo mecanismo do mel. Uma terceira entrada funcionando silenciosamente à noite.
3 mecanismos, 3 fontes, todas de alimentos, todas baratas, todas praticadas nos mesmos vilarejos nas montanhas por gerações antes que qualquer pesquisador chegasse para medi-las. Esta não é uma lista de alimentos saudáveis montada por um nutricionista. É um ecossistema que evoluiu em um lugar específico e durou o suficiente para produzir resultados mensuráveis de longevidade. O sistema funciona porque as partes amplificam umas às outras. A fibra alimenta o microbioma, que reduz a inflamação que o mel e a murta também estão almejando. Remova uma camada e as outras ainda funcionam mais menos. Mantenha as 3 e você terá o que os centenários construíram sem conhecer a biologia. Observe seu nível de energia na tarde de hoje. Não esta semana, mas hoje. Se você sentir uma queda consistente de energia entre as 2 e as 4 da tarde, isso é em parte um sinal inflamatório. Não é um sinal de proteína ou um sinal de cafeína. A inflamação crônica de baixo grau que as dietas modernas mantêm funciona como um ruído de fundo, e a queda de energia à tarde é uma maneira de o corpo anunciá-la. A sopa, o mel e a murta estão todos trabalhando nesse ruído de fundo. A mudança que você nota primeiro costuma ser o silenciamento dele. Aqui está o que esperar, e quando nas primeiras 72 horas comendo o minestrone, diariamente, as bactérias intestinais começam a mudar. Você não sentirá isso. A fibra está alimentando populações bacterianas que foram mal servidas. Esta é a parte mais silenciosa da mudança. Não exige nada de você, exceto continuar a fazer a sopa. Após sua segunda ida ao supermercado, cerca de 2 a 3 semanas depois, a panela de sopa se torna um hábito em vez de uma decisão. Você a faz no domingo sem pensar se vai fazê-la. A transição de decisão para hábito é o momento em que o benefício biológico começa a se compor, porque a consistência ao longo do tempo é o que construiu os perfis de microbioma dos centenários. Eles nunca decidiram comer minestrone, eles simplesmente comiam. Após 60 dias com o mel de corbezolo, diariamente você está acumulando os efeitos protetores do HgA na oxidação do LDL. O cronograma clínico em humanos vivos nesta dose não é mapeado para um dia específico. O estudo de 2011 mediu a atividade in vitro. O que os dados dos centenários lhe dão é uma direção e uma duração longa, exposição começando o mais cedo possível. Amanhã em que você parar de consultar a receita, quando a sopa for apenas algo que você faz aos domingos, esse é o marco que mais importa. Os centenários da Sardenha nunca pesquisaram o protocolo. Eles não sabiam que era um protocolo. A prática tornou-se invisível através da repetição da mesma forma que a respiração é invisível. É para isso que você está construindo. Antes de fazer qualquer outra coisa esta semana, uma ação, apenas uma. Vá ao supermercado e compre feijão cannellini, uma lata. Feijão borlote ou vermelho, uma lata. Uma cebola, 2 cenouras e 3 talos de aipo. Essa é a base do minestrone. No domingo, faça a panela. Essa é toda a instrução. Uma mulher em Arzana que viveu mais de 100 anos fez essa mesma panela todos os domingos por 9 décadas. Ela não mediu o teor de fibras. Ela não rastreou os compostos antioxidantes. Ela fez a sopa do jeito que sua mãe fazia, na mesma panela, na mesma hora, na mesma cozinha que cheirava a alecrim e azeite. A prática era comum. O resultado foi extraordinário. Inscreva-se no estilo Blue Zone. Toda semana, uma zona, uma prática, um sistema. E uma pergunta para os comentários: você já tinha algum desses 3 ingredientes na sua cozinha antes de hoje? Estou genuinamente curioso para saber quantas pessoas já estão mais perto deste sistema do que imaginam. A prática se torna a pessoa. Se esta história mudou a forma como você vê os ingredientes simples na sua cozinha e o potencial para uma vida mais longa e saudável, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história e os hábitos que foram negligenciados por muito tempo. Plante as sementes do seu futuro hoje. O próximo tesouro da longevidade será revelado em breve.